eu quero que você abra a sua Bíblia, e o tema de hoje é a última mensagem, onde eu compartilho sobre vivendo de todo o coração. Eu quero falar com você sobre viver de todo o coração. Marcos capítulo 12, verso 29, um texto que nos leva a esse mandamento, a esse encorajamento, mas mais do que um encorajamento, é um mandamento, é uma exortação da parte do nosso Senhor, em dizer, olha, isso é o que mais importa, de tudo o que vocês querem saber, especulam, discutem, tudo no que diz respeito ao relacionamento com Deus se resume a este texto. Marcos capítulo 12, no verso 29 e 30, Jesus responde, quando ele foi interrogado exatamente sobre o que é que mais importa. Estão perguntando para ele, Jesus, o que é que mais importa? De toda a lei, de todos os ensinos, o que é que mais importa? Qual é o maior mandamento? E Jesus responde o seguinte, Jesus respondeu, o mais importante dos mandamentos é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Jesus está dizendo, olha, de toda a Escritura, de tudo que foi dito, de tudo que é ensinado, isso é o que mais importa. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. E eu acho maravilhoso que o próprio Deus, lá em Deuteronômio, onde isso foi registrado por Moisés, a primeira vez, e quando Jesus renova e resgata a mesma ordem, você vê que Deus é completo em dizer, olha, homem, ser humano, nada da sua vida pode ficar sem amar a Deus. O homem é tricotômico. O que é isso? Nós somos corpo, alma e espírito. O homem não é só um corpo perambulando nessa terra, o homem também não é só um conjunto de emoções habitando em um corpo, nós somos também um ser espiritual, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, e cada um desses elementos é importante para a vida, para a existência, inclusive para a espiritualidade, e neste mandamento, nada fica de fora. Deus está dizendo, olha, ame a Deus com seu corpo, porque diz aqui, com todas as suas forças, ame a Deus com seu espírito, ame a Deus com a sua alma, ame com o centro das suas emoções, ame com o seu intelecto, nada fica de fora. Toda a tua vida deve amar a Deus de todo o seu coração. E eu sei que talvez não seja muito fácil para algumas pessoas compreender isso, mas eu quero te levar hoje a pensar e a refletir sobre algumas coisas a respeito da tua vida. E o que é viver, como é ter uma vida plena, completa, onde todas as áreas da sua vida, ou toda a sua existência, ama a Deus. E não só ama a Deus, mas ama de todo o coração. Olha só, nós estamos vivendo numa geração superficial. A nossa geração é uma geração superficial, meia boca. Nós estamos hoje todos viciados em sermos pela metade. Há um padrão, há um hábito da parte de todo mundo aqui, uns mais, outros menos. Obviamente, algumas pessoas são mais diligentes, às vezes por causa do temperamento, às vezes por causa da personalidade, outros mais relaxados. Mas, em geral, como sociedade, nós nos tornamos pessoas rasas, nós nos tornamos pessoas sem profundidade, nós lidamos com as coisas tudo meia boca. Nós, passando na média, está bom na vida. Então a gente não se entrega e não se doa por completo, por inteireza em tudo que nós fazemos. Tudo é dando um jeitinho, aqui está bom, sabe? Tudo é assim. Se você parar para analisar, na grande maioria de nós é assim e virou um hábito. Um especialista que escreveu inclusive um livro chamado Geração Superficial, o nome dele é Nicholas Carr, ele faz uma análise inclusive não só dessa geração, mas um fator desta geração, que inclusive é a grande bênção, entre aspas, dessa geração, que é a internet. E como a internet tem potencializado esse comportamento medíocre da vida. Que a gente não se esforça mais para nada. Quando foi a última vez que você fez uma conta difícil de cabeça aqui? Uma conta assim, não, peraí, 13 vezes 12. Ixi, agora você pegou, Rona. Alguém sabe quanto que é 13 vezes 12? Para que, Rona? Tem o celular, só digitar 13 vezes 12.
Nós somos tão medíocres que, sabe o que acontece? Se a gente for jantar agora, ao final do culto, aqui em um grupo, e nós formos em 10 pessoas, e a conta der R$400, e a gente diz, olha, vamos dividir em todo mundo? Alguém vai pegar a calculadora para ver quanto dá. Inclusive tem alguém agora fazendo a conta aqui, ai meu Deus, nem dividir por 10 a gente sabe mais se não for com a calculadora. Informações, para que guardar informações? Eu estava lá em São Paulo, sobrevoando São Paulo, e eu olhei para aquela selva de pedra, eu falei, que loucura. Eu já estava uns 10 minutos voando assim, e vendo só prédio, eu falei, que loucura, isso aqui é muito doido, tanto prédio, tanta rua. E na hora me veio um pensamento, como é que as pessoas andavam sem GPS? Como é que era? Eu lembro meu pai contando história, falando assim, um dia fui para Governador Valadares, um dia fui para São Paulo, um dia na década de 80, na década de 90, e o cara só me deu o endereço. Como é que você achou, pai? Nós achávamos, dava um jeito. Alguém já enfrentou assim, um desafio assim, de pegar só o endereço e ir atrás? Hoje, você só digita o endereço no GPS, ele te leva lá. E a moça fica falando, vire à direita. Bobão, não essa direita, a outra, não, quase isso. A gente vive uma vida de facilidades, é uma geração que não pensa assim, que não se esforça, e nós estamos sendo moldados à mediocridade, não precisa ser por completo, não precisa ser por inteiro. Eu trabalhava em uma operadora de plano de saúde, não vou falar a marca porque está gravando, e um dia a gente estava numa reunião discutindo que um médico foi, um paciente tinha reclamado de um médico que na consulta o médico estava olhando no Google. E eu não sei se isso, não quero dizer que isso o desmerece ou não estou dizendo isso, mas eu lembro da reunião, da indignação e da conversa, que é assim que nós estamos como um todo, nós temos recursos que facilitam a nossa vida, e isso é uma bênção. Nós temos, o Google é uma maravilha, O que você quiser, você digita lá, como? E digita lá e tem lá. Tem lá um artigo, centenas, dezenas de artigos, tem soluções, tem vídeo, tem tutorial, tem tudo. A nossa vida é fácil, nós não nos esforçamos mais. Você quer ir no culto? Para quem ir no culto? Bota lá culto online no YouTube, tem centenas e milhares de igrejas com cultos melhores do que o nosso, com pregadores muito melhores do que eu. E você pode agora assistir um culto online, para quê? E nós estamos sendo moldados a tudo ser assim, fácil, do conforto da minha casa, sem me esforçar. E isso tem impactado a nossa fisiologia, estamos cada vez mais obesos, porque a gente não se move, não se mexe, não anda, não se esforça, não constrói, não fabrica, compra pronto. As comidas, os alimentos são todos processados e cheios de elementos de conservantes para facilitar a nossa vida, mas para facilitar a nossa vida o preço é caro, porque a gente fica doente. E se eu parasse aqui para ir fundo, o quanto o estilo de vida que a gente vive nos moldou a não sermos dedicados em nada. A forma como a gente vive e a forma como a sociedade se comporta nos fez acreditar que eu não preciso levar as coisas muito a sério. Um pouquinho basta. Nós temos sido superficiais nos nossos relacionamentos. Nós nos aprofundamos nas nossas conexões afetivas. Os casais não conversam mais. As famílias não sentam mais na mesa e não olham mais um no olho do outro. Os nossos relacionamentos são vazios e fracos. Tem gente aqui que está casado há anos, sabe? E chegou a um estágio que, se você parar para analisar, nos últimos meses, dá para contar nos dedos as vezes que vocês conversaram, de verdade. Sem um estar com o celular na mão, ou resolvendo alguma coisa do dia a dia, burocrática e fútil, como, você vai em tal lugar, você passou, você buscou. Há quanto tempo, talvez, com as pessoas que nós amamos, nós não temos conversas reais e profundas e verdadeiras, sobre sonhos, sobre projetos, sobre angústias, sobre dores, sobre preocupações. As nossas relações estão vazias. Nós dormimos ao lado de pessoas que não dividem mais o nosso coração. A gente não divide as mesmas dores. Os filhos, eles veem os pais passando por casa, mas cada vez menos os filhos consideram às vezes muito mais a tata ou a tia da escola do que seus próprios pais.
Nós vivemos relações superficiais. Os nossos amigos estão cada vez mais as pessoas gritam com orgulho, dizendo, eu tenho poucos amigos. Como se isso fosse bonito e legal. Como se isso fosse uma grande vitória na vida. É uma tristeza da nossa geração que nós não temos verdadeiros amigos. Porque a gente não tem mais profundidade nos nossos relacionamentos. A gente não olha mais no olho das pessoas e tira tempo com elas, ao ponto de dividir o coração um com o outro. Eu tenho certeza aqui que se eu te convidasse a refletir e te perguntar, você tem 3 pessoas que você sabe que você pode contar de verdade? Eu tenho certeza aqui que a grande maioria teria dificuldade de dizer, eu tenho 3 pessoas. Mas a culpa não é dessas 3 pessoas que nos surgem. A grande culpa é nossa, que não temos mais profundidade nos nossos afetos. As nossas conversas são, opa, bom. Firme. Corrido, né? Correria. Mas vamos indo, né? Vamos. Só chover que não chove, né? Pois é, não chove. Mas o frio está passando. Tá. Bom te ver, hein? Que conversa, hein? Que papo. Temos que conversar mais. Vamos marcar um café. Valeu? É ou não é? É assim ou não é? É assim. Experimenta conversar com alguém e dizer, parar um pouco, dar uma pausa dramática de 3 segundos, sim. Fulano, como você está de verdade? O cara vai olhar assim, aconteceu alguma coisa? Alguém está morrendo? É dramático, é algo que ninguém mais faz. Nós somos rasos nos nossos afetos, nós somos rasos no nosso relacionamento, nós somos rasos no nosso propósito de vida. Nós estamos caminhando para coisas superficiais. Se você parar para conversar com cada uma das pessoas e você fizer uma autoanálise, você tem corrido atrás de uma cenoura que nunca alcança. É a próxima casa, é o próximo carro, é o próximo emprego, é o próximo negócio, é o próximo empreendimento. E tudo isso é vazio e raso. A prova é que quando você o alcança, aquilo é insuficiente, porque você quer outro, e você quer outro. É só perguntar para alguém. E eu estava conversando com um amigo meu, sexta-feira, ontem, ele fazendo lá uma carninha, e a gente conversando, é um amigo meu, íntimo, um amigo muito querido, e ele falou, Rona, eu nunca me imaginava ter a vida que eu estou vivendo agora, com a idade que eu estou vivendo. O que eu estou vivendo hoje, a provisão, a prosperidade que eu estou vivendo, era o sonho da minha vida. Era o sonho, eu achava que eu ia chegar a isso com 50, 60 anos, e eu já cheguei. Isso é maravilhoso. Só que quando você chega, não é tão empolgante quanto você desejava. Eu achei que minha vida ia ser muito mais incrível quando eu tivesse o que eu tenho. Mas não é, é a mesma coisa. Eu só tenho um pouquinho mais de conforto, é só isso. Mas o que eu tenho já não basta, eu quero outro agora. Eu queria um lote e uma casa quitada, eu já tenho, agora eu quero outra, porque a que eu tenho não serve. Eu tenho um carro, mas não basta, eu quero outro. E eu quero outro, e assim é. Nós nunca estamos satisfeitos, porque os nossos propósitos são rasos. Os alvos de vida que as pessoas têm hoje são superficiais e rasos, não são profundos, são meia boca. Não há profundidade no relacionamento com Deus. A nossa espiritualidade foi manchada, inclusive no mundo ocidental. Eu ouvi um pastor falando que um pastor amigo dele chinês, que está vivendo a perseguição na China, agora, ele é pastor de uma mega igreja chinesa clandestina, porque na China o evangelho é perseguido. Você não pode ser cristão, não pode ser cristão publicamente. Bíblias são traficadas para lá, para que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. E esse pastor, que ele cuida de um rebanho de milhares de pessoas escondidas, clandestinos, através de uma rede de pastores escondidos, estava conversando com esse pastor que é do mundo ocidental nosso aqui, dos países livres, democráticos, tão abençoados como o nosso, Brasil, América e boa parte do mundo ocidental aí na Europa, enfim. E eles conversavam e esse pastor perguntava, como é que vocês fazem na China para crescer tanto? Nós estamos aqui na América lutando, convidamos as pessoas para a igreja, sabe? Fazemos divulgação, entregamos folheto, dizemos, Jesus vai mudar a sua vida, vem para o culto. E as igrejas demoram a crescer, é um esforço evangelizar, discipular e tal. Como é que aí na China, que é proibido, vocês explodem, o povo está se convertendo, são milhares e milhares de pessoas. E ele diz o seguinte, olha, o problema do mundo ocidental, do evangelho no mundo ocidental, é que a vida de vocês é fácil. O problema é que é muito confortável ser cristão onde vocês vivem. Por isso que não cresce. Nós crescemos aqui porque a nossa vida pode acabar. Nós podemos morrer pelo nome de Jesus.
Por isso, não tem cristão meia boca. E alguém está me ouvindo aqui? Não tem gente que diz, eu sou cristão, sem ser de verdade. E porque só tem gente de verdade, e porque tem gente que ama Jesus de verdade, e segue o evangelho de verdade, as pessoas pregam o evangelho, as pessoas discipulam, as pessoas amam, as pessoas servem, as pessoas vivem o evangelho na integralidade. O problema é que as igrejas de vocês estão cheias de pessoas que ainda não vivem por inteiro. E por não viver por inteiro, os frutos não vêm. E eu quero que você traduza o que esse pastor disse sobre os frutos para uma igreja, que seriam mais pessoas, para os frutos para uma vida. Talvez você não vê os frutos do reino na tua vida, os frutos de Deus na tua vida. Talvez você lê a palavra de Deus e vê promessas não sendo vividas e desfrutadas. Você diz, Deus, por que eu não vivo tudo que sua palavra promete? E a resposta é muito simples, porque você não tem sido por inteiro. Você quer as promessas por inteiro, mas cumpre os princípios pela metade. Porque a gente não é por inteiro, não é de todo o coração, e por não ser de todo o coração, a gente vive uma falácia que a gente chama de vida cristã, mas não é, e não é. E vive uma ficção, e é um troço, sabe, de ir no culto, de fazer parte, de ouvir uns vídeos no YouTube, de ouvir umas músicas, de vez em quando abrir uma Bíblia lá meio enferrujada, sabe, que está aberta lá no Salmo 91, aquele negócio assim. E é óbvio que os frutos da vida com Deus não vêm, porque não é por inteiro. Agora, como podemos viver de todo o coração? Para viver de todo o coração, quero que você entenda. Primeiro, e eu senti no meu coração, eu poderia falar sobre muitas coisas, mas Deus colocou 3 pilares para uma vida de todo o coração. Para viver de todo o coração, você precisa ter um cotidiano de todo o coração. O que é um cotidiano de todo o coração? Está com sua Bíblia na mão? Se prepara, porque nós vamos passear por ela agora. É a palavra que vai falar com você. Para ter um cotidiano de todo o coração, você precisa entender alguns princípios da palavra. Eclesiastes capítulo 2, versículo do 22 ao 24. Preste atenção. Eclesiastes capítulo 2, versículo 22 ao 24. Que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. 24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E agora eu quero que você pule para o capítulo 3, aí na mesma página, provavelmente na sua Bíblia, no verso 9 em diante. Seguindo o mesmo raciocínio, Salomão aqui no fim da sua vida continua, dizendo, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. E mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. E quando eu li esse texto eu fiquei um pouco intrigado, porque quando você vai estudar teologicamente o livro de Eclesiastes, você sabe que você precisa ler ele com entendimento de contexto, porque senão você fica doidão. Aqui Salomão está no fim da sua vida, inclusive há essa análise de que ele fala alguns disparates e algumas loucuras, que não são coerentes com a verdade de Deus, mas é importante estar isso na Bíblia, porque revela a que ponto chega o coração de um homem que teve tudo na vida, mas lhe faltou algo. E é maravilhoso ler Eclesiastes. Glória a Deus por Deus ter deixado Eclesiastes na palavra de Deus. Porque quando você lê Eclesiastes, você vê um homem que está dizendo o seguinte, olha, e aqui há algo muito interessante. Por mais que há alguns disparates no livro de Eclesiastes, aqui há uma verdade interessante que talvez Deus quer te ensinar. Muitos de nós estamos vivendo, correndo atrás de um objetivo. E quando Salomão diz, olha, não há nada melhor neste mundo para a vida do homem embaixo da terra do que comer e beber e desfrutar do seu trabalho, ele está dizendo, olha, o processo da vida é onde está a vida. O caminhar da vida é onde a vida acontece. Não é quando você alcança, quando você chega, ou quando você tem o alvo atingido. É quando você está andando, vivendo.
É quando você chega em casa depois de um dia cansativo e você olha para sua esposa e você dá um beijo nela e come um arroz e feijão esquentado ao almoço. Ali é a alegria. A felicidade está aí. A felicidade está quando, sabe, cai a luz e todo mundo vai ter que tomar banho gelado porque é a vida acontecendo. A felicidade está quando a gente está desfrutando do que é simples e cotidiano. Eclesiastes está dizendo, olha, enquanto o homem acha, e é interessante quando você lê o capítulo 2 de Eclesiastes desde o início, o Salomão está dizendo, olha, eu tive tudo que a alma pode desejar, eu tive. Se você não sabia, fizeram uma conversão monetária das relações, do que está escrito, e do histórico arqueológico das posses, dos bens e da riqueza de Salomão, e converteram em riqueza para hoje. O homem mais rico da modernidade chegou a $1 trilhão. O homem mais rico da modernidade, do tempo moderno. Se eu não me engano, foi o Elon Musk que chegou a esses tempos, não foi? Ou ia chegar, alguma coisa assim. Mas perto de $1 trilhão. E eu vou te dizer quanto é $1 trilhão. Alguém sabe quanto é $1 trilhão? Vamos lá, deixa eu tentar. $1 bilhão, $1 bilhão. $1 bilhão. Vamos lá, eu sou ruim de matemática, eu sou tal de humanos. Humanos é comigo, conta $1 bilhão. Vamos chegar a $1 trilhão. Sabe quanto é $1.000? $1.000. 100 vezes 1.000 dá 100 mil, ok? $100 mil. 10 vezes $100 mil dá quanto? 1 milhão. 100 vezes, ou 10 vezes, perdão, aqueles $100 mil dá 1 milhão. 10 vezes 1 milhão dá 10 milhões. 10 vezes os 10 milhões dá 100 milhões. 10 vezes os 100 milhões dá quanto? 1 bilhão. 10 vezes 1 bilhão dá quanto? 10 bilhões. 10 vezes os 10 bilhões dá quanto? 100 bilhões. 10 vezes os 100 bilhões dá 1 trilhão. Sabe qual era a riqueza avaliada de Salomão? 4,3 trilhões convertidos em dinheiro hoje. Ele não sabia o que fazer mais com dinheiro. Ele comprava terras, países inteiros, mansões, palácios, propriedades, guardava, estocava ouro, botava ouro, não tinha mais o que fazer. Tudo fruto da sabedoria. Ele era o homem mais sábio da existência e da terra, que já pisou nessa terra. Um dos homens mais ricos da história e da humanidade. Propriedades, teve mulheres, confortos, riquezas. Salomão começa a dizer, olha, plantei pomares e vi eles crescendo do jeito que eu queria. Não há nada, não há prazer nenhum nesta terra que eu não desfrutei. Mas ele chega à conclusão, a vida não é isso. A vida não é isso. A vida está no arroz e feijão do dia a dia, no sorriso do filho, no cotidiano, no pneu furado. Sabe? A vida está em sentar ao lado dos filhos, dar risada de alguma bobeira. A vida está naquilo que o homem perde enquanto ele está correndo atrás de algo. É ali que a vida está. A vida está naquilo que o homem deixa passar enquanto ele está correndo atrás dos seus objetivos. E eu, disse Salomão, corri atrás de todos os objetivos e os alcancei, os desfrutei. E a conclusão é que nada vale a pena. Vale a pena é viver a simplicidade daquilo que é a vida acontecendo. O cotidiano de todo o coração é onde a vida está. O primeiro pilar para uma vida de todo o coração é quando você entende e começa a olhar cada detalhe da sua vida como algo que merece todo o seu coração. Sabe, quando o filho te interrompe com desenho, você parar tudo e o teu coração entrar naquela situação e naquele momento e por 15 segundos, 20 segundos, você viver aquilo por completo. Que quando você está na mesa comendo com a sua esposa, você desliga o celular nem que seja por 15 minutos e converse. Ali é a vida acontecendo. É ali que a gente vive de todo o coração. Quando o olhar está no outro olhar. Quando o telefone se desliga. Quando a gente ri por aquilo que é aparentemente banal. A vida está aí. A vida está no pequeno, a vida está no detalhe.
A palavra de Deus é maravilhosa. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. É maravilhoso porque eu cresci numa cultura religiosa e que eu achava que Deus estava em cultos e liturgias e programas. Eu achava que relacionamento com Deus estava no domingo à noite quando eu ia para a igreja. Ou em algum momento em que eu parasse do meu dia, abrisse a Bíblia e me ajoelhasse. Deus estava só nesses momentos. E aí vem a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, e diz o quê? Meus irmãos, preste atenção, abra lá sua Bíblia se você puder, o texto está aqui projetado. Mas olha o que diz a palavra de Deus, e isso é maravilhoso, porque Paulo está nos ensinando, é aqui que Deus está, é nisso que a glória de Deus está, é nisso que um culto é realizado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo está dizendo, é possível jantar com a sua família para a glória de Deus. É possível atender um cliente para a glória de Deus. É possível cumprimentar a caixa do supermercado para a glória de Deus. E quando você está de todo o coração, olhando um para o outro, conectando-se, fazendo aquilo com honra, com integridade, com devoção a Deus, ali há um culto acontecendo. É no supermercado, é no caixa. É quando você olha para os seus clientes e os trata de todo o coração. É quando você faz a atividade comum do dia a dia de todo o coração. É quando você tem que mandar um relatório para o chefe e escreve um e-mail de todo o coração, não de qualquer forma. É quando você presta atenção naquilo que o teu filho está querendo te mostrar e coloca todo o coração naquilo, lá a glória de Deus está se manifestando. E muitos de nós acham que o relacionamento com Deus está num domingo, em um horário em que há algo espiritual acontecendo. Espiritual, meu irmão, é dar banho em criança, trocar fralda, lavar a louça, servir o almoço. Espiritual, meu irmão, é ir para o mercado, cumprir as responsabilidades, pagar a conta. Isso é espiritual. Ali a glória de Deus está. Ali Deus está dizendo, faça isso de todo o coração. Alguém está me ouvindo aqui? A primeira coisa que nós precisamos entender é que viver de todo o coração é entender que um cotidiano precisa ser de todo o coração. Tem uma autora que escreveu um livro que revolucionou e impactou muito a minha vida, que é o livro Liturgia do Ordinário, que é a Tish Warren, e ela escreve uma frase muito simples, mas que mexe com todos nós. Todo mundo quer uma revolução, ninguém quer lavar uma louça. Quantos de nós aqui já oramos por grandes moveres de Deus na nossa vida, e Deus está falando, só lava a louça direito, começa por aí. Quantos querem uma grande revolução na sua família, a presença de Deus, a glória, oh Deus, maravilha. E Deus está falando, começa a atender teus clientes melhor. Começa a cumprir aquilo que você promete. Começa a fazer aquilo que é pequeno, que é cotidiano, que é aparentemente banal. E eu estou aí, você está me ignorando. Um dia eu vi alguém falando, Jesus pode estar escondido por trás de cada pessoa que interage com você no dia a dia. Como seria o que ele viveria com você? Se a gente não coloca o coração na nossa vida. Existe um livro que é um clássico da literatura cristã, que é Praticando a Presença de Deus, escrito no século XVII, do irmão Lourenço. Foi o homem que decidiu viver uma vida devocional por completo e encontrou a fé, a espiritualidade nos serviços domésticos. E ele escreve um livro chamado Praticando a Presença de Deus, como viver um relacionamento com Deus ininterrupto, sem parar, o tempo todo. E ele escreve algo maravilhoso, ele diz assim, olha, o método mais excelente que encontrei para ir até Deus é aquele de fazer coisas comuns, sem qualquer intento de agradar aos homens, e até onde eu sou capaz, fazê-las puramente por amor a Deus. Coisas comuns. Quando o cotidiano é feito de todo o coração, você começa a viver de todo o coração. Deus começa a ser amado de todo o coração. E eu quero te desafiar, talvez chegou o momento de você entender aquilo que o Daniel San não entendeu no Karate Kid. Alguém já assistiu o filme Karate Kid? Quem lembra? O Sr. Miyagi, Daniel San. E o Daniel San queria aprender karatê, porque ele apanhou na escola, sofreu bullying. E ele encontra um japonesinho que sabia karatê, mas estava lá aposentado na dele.
e ele procura o Sr. Miyagi e fala, Sr. Miyagi, me ensina karatê. O Sr. Miyagi fala, não vou te ensinar karatê. Fala, eu quero aprender karatê, não vou te ensinar karatê. Então tá bom, vem aqui amanhã que eu vou começar a te ensinar karatê. E Daniel-san chega na casa do Sr. Miyagi, pronto para aprender karatê, para bater nas pessoas, para dar golpes, para dar chute, para dizer... Uah! E o Sr. Miyagi fala o seguinte, eu preciso que você lixe a cerca. Não, tudo bem, eu vou lixar a cerca, mas e o karatê? Que hora que começa o karatê? Não, lixa a cerca. Primeiro dia, lixa a cerca. E amanhã, Sr. Miyagi? Terminou a cerca? Não. Termina de lixar a cerca. Aí ele lixa toda a cerca, lixa. Aí o Sr. Miyagi via, não, você está lixando errado, tem que lixar assim, tem que lixar assim. Aí depois, no outro dia, pronto, Sr. Miyagi, já lixamos, agora nós vamos aprender karatê, então, agora nós vamos aqui lavar o piso. A lavar o piso, Sr. Miyagi, isso não tem nada a ver com karatê. E quando você acompanha o filme, não importa dar o spoiler aqui, porque o filme é da década de 90, gente, pelo amor de Deus. Então, vou dar o spoiler aqui. Quando chega no fim, quando ele começa a aprender karatê, ou quando o Sr. Miyagi começa a ensinar karatê de verdade, Daniel-san descobre que ele estava aprendendo karatê o tempo todo. Porque o lixar a cerca ensinou a ele o movimento de defesa. Quando o Sr. Miyagi ia fazer a execução do ataque, Daniel-san tinha agilidade para a defesa. Óbvio aqui que é uma fantasia, um exagero, mas é uma metáfora da vida. Tem gente que está esperando a glória de Deus se derramar sobre sua vida, e Deus está falando, só estou esperando você começar a lidar melhor com aquilo que eu já te dei. Eu só estou esperando que você comece a entender que a minha glória já se derrama em cada cliente que você atende, cada planilha que você envia, cada brincadeira que você faz com seu filho, cada louça que você lava, sou eu preparando você para a minha glória. Ali eu estou. Ali é um culto. Isso é culto. Você acha que culto é ir no domingo na igreja? Culto é uma vida de devoção a Deus, onde o cotidiano é feito de todo o coração. Quantos querem viver para Deus de todo o coração? Quantos querem transformar a sua realidade? Quantos querem trabalhar amanhã de todo o coração? Quantos querem servir as pessoas de todo o coração? Amém? Eu quero que você entenda, viver de todo o coração e entender que desprezar as pequenas coisas do cotidiano é desprezar o precioso presente de Deus, chamado vida. Mas viver de todo o coração tem um segundo pilar, que é servir de todo o coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, no verso 9, diz assim a palavra de Deus. A vida, entenda isso, a vida só faz sentido quando é vivida para servir os outros. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 9, diz assim, olha, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O apóstolo Paulo, desde o capítulo 1 de Efésios, está discorrendo sobre o propósito da vida, sobre a criação, sobre o início de todas as coisas, sobre o plano transcendental de Deus para a humanidade antes do início dos tempos. E quando nós chegamos no capítulo 2, no verso 10, nesse texto, Paulo chega à conclusão dizendo, é para isso que a gente existe. O ser humano existe para isso, para servir. O que dá sentido à nossa vida está no outro. Nós só encontramos propósito, significado e sentido real na vida quando as pessoas são servidas por aquilo que eu tenho e por aquilo que eu sou. Toda a capacidade, seja intelectual, física, emocional, que Deus te deu, não é para você mesmo, é para os outros. E a vida só faz sentido nisso, quando você serve. E eu não estou falando que é só servir na igreja, eu estou falando quando você tem um coração e um caráter servidor. Viver de todo o coração é viver servindo. Acordar para servir, dormir para servir, cuidar da saúde para servir, prosperar para servir. Quando tudo na sua vida tem o alvo de servir, é que você descobre a verdadeira vida. Porque é assim que nós fomos moldados. Eu quero que você entenda, você pode brigar com isso, você pode não concordar ou não gostar. Falar, ai, Rona, mas quem vai cuidar de mim? Ai, se eu servir os outros, quem me serve? Quando você tem essa mentalidade egoísta, você só simplesmente está ignorando que você foi modelado. Existe um molde transcendental, metafísico, algo da eternidade, que você pode tentar fugir disso, mas a tua vida foi moldada para que outros sejam servidos através dela. Nós não vivemos e não existimos para nós mesmos, ao contrário do que estão tentando te convencer. Segue seu coração, segue sua vida, se você não cuidar de você, ninguém cuida.
Nós temos ouvido essas frases ou não? E nós temos começado a acreditar que é isso, a vida é viver para mim mesmo. Se eu não cuidar do meu, ninguém cuida. Se eu não zelar daquilo que é meu, ninguém zela. E todo mundo me odeia, e todo mundo está contra mim, todo mundo quer passar a perna. E nós começamos a acreditar que a vida é viver para si mesmo. E quando começamos a viver para nós mesmos, é que começamos a morrer. Até a comunidade mundial, global de psiquiatria já descobriu que dentro de um tratamento de alguém que está sofrendo com doenças como depressão, ansiedade, parte do tratamento tem que ser servir. Porque grande parte das doenças emocionais que nós temos são porque vivemos em um mundo para nós mesmos. A nossa mente acha que o mundo está girando em torno da gente. Os nossos problemas são os maiores, os nossos desafios são os maiores, e que nós estamos morrendo porque é tão triste, é tão devastador o que eu vivi, o que eu sofri, o que fazem comigo, ó céus, ó vida. E quando você começa a servir, você começa a perceber que existe um mundo além de você, que você não é o centro do mundo. E eu sei que talvez tua dor é grande, tua dificuldade é grande, mas acredite, existe um plano muito maior do que você mesmo, e você pode fazer parte dele, ou morrer acreditando que a vida é para você. E Deus está te chamando, encontre vida em servir. Romanos, capítulo 12, versículo 17. Abra aí comigo, por gentileza. Tem alguém querendo viver de todo o coração aqui? Romanos, capítulo 12, verso 7. Diz assim, em diante. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo, e nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. E eu acho maravilhoso que o apóstolo Paulo, a última frase é sirvam ao Senhor, depois de por vários versículos dizer que temos que fazer coisas para os outros. Porque isso não se difere na vida cristã. Servir a Deus é servir gente. Servir a Deus é servir pessoas. Quantos dizem, olha, eu acho que eu tenho chamado para servir a Deus. Quantas pessoas você está servindo? Não, mas é que é na casa de Deus. Deus não tem casa, meu irmão. Deus habita em templos feitos por mãos de homens? Não. A casa de Deus é outra pessoa. Você quer servir a Deus? Sirva alguém. Você quer servir a Deus? Sirva pessoas. Mas o maravilhoso é entender que servir nos dá vida, é porque servir nos coloca no projeto original de que nunca poderíamos ter saído. Hoje minha internet deu pau. Não funcionava. E eu não sei você, mas quando um eletrônico para de funcionar e o negócio dá errado, eu só tenho uma atitude: resetar. Resete. De repente, o roteador que está lá, tem o meu nome, tem a minha senha, desconfigurou, criou, não sei o que aconteceu. Eu não mexia, Mário não mexeu. E eu não sabia mais conectar o roteador, nem conseguia entrar lá no negócio lá, que eu não manjo, mas eu vi no YouTube que é assim que tem que fazer, lá no IP, eu não sabia nada. Mas eu descobri uma coisa, que se eu fosse lá no botão reset, apertasse, eu poderia começar a configurar tudo de novo. E o negócio ia funcionar. E funcionou. Quando você entende que servir é viver, você volta ao estado original das coisas e começa a funcionar de verdade. Porque foi para isso que nós fomos criados. Tentaram te fazer acreditar que a vida egoísta é uma vida boa, que uma vida para os seus próprios alvos e objetivos é uma vida boa. Mas nós fomos criados para o outro. Nós fomos criados para o outro. Nós fomos criados para o outro. A minha vida não faz sentido se eu não tiver você. A minha vida não faz sentido se eu não puder servir você. Não faz sentido minha vida se eu não posso entregar a melhor que eu posso para o outro, melhor dos meus talentos para o outro. Se a minha vida não servir, não facilitar, não ajudar, não liberar o céu sobre a vida do outro, minha vida não faz sentido. E talvez você tenha buscado sentido na sua existência. Talvez você tenha vivido um tempo em que as coisas estão dessa forma, sem apetite, sem alegria,
alegria, sem vigor. Talvez você está se sentindo perdido, ou talvez você sente que a vida está perdendo a sua alegria. Eu preciso te dizer, você foi criado para viver uma vida não para você mesmo, mas para o outro. E quando você volta os seus olhos para o outro e dedica os seus recursos, a sua energia, o seu tempo, os seus talentos, para que a vida dos outros seja facilitada e abençoada, você começa a experimentar vida de verdade. Vida de verdade. Isso te empolga, isso te alegra, isso te desafia. Porque você sabe que tem gente que depende de você. Que tem alguém que não vai encontrar algo que só você carrega. Tem gente que não vai conseguir viver uma realidade porque você se fechou a você mesmo. E quando você vive para o outro, você começa a descobrir o que é a vida de verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 23, verso 24. Preste atenção nesse texto. Olha o que diz a palavra de Deus. Tudo, diga assim comigo, tudo. Tudo é o que, gente? Tudo é o quê? Tudo. Comer faz parte do tudo? Trabalhar faz parte do tudo? Varrer faz parte do tudo? Tomar banho faz parte do tudo? E fazer número 2 faz parte do tudo? Credo, pastor, precisava incluir isso. Tudo é tudo. O apóstolo Paulo diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não como para os homens. E preste atenção que não acaba, sabendo que receberão de quem a recompensa? Ai, ai, ai. De quem a recompensa? De quem? Do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu quero te desafiar a você sair daqui hoje dizendo, amanhã eu não vou trabalhar mais para ninguém, eu vou trabalhar para Jesus. Amanhã eu não trabalho para os meus clientes, nem para o meu chefe, eu trabalho para Jesus. Amanhã eu não envio relatório para ninguém, eu envio para Jesus. Amanhã eu não vou varrer para minha esposa ou para os meus filhos, eu vou varrer para Jesus. Amanhã eu não cozinho para minha família, eu cozinho para quem? Para Jesus. Ei, alguém está me ouvindo aqui? Ei, alguém está me ouvindo? Quem quer viver de verdade? Comece a viver como se tudo fosse para Ele, porque é. Porque tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele, a Ele glória eternamente, amém. É para Ele. Isso é servir de todo o coração. E é por isso que as pessoas se frustram. Eu entendo que existem níveis de maturidade, mas a maturidade também pastoral me levou a concluir que toda vez que alguém se frustra na vida da igreja é porque ela tem vivido não para Deus, mas para ela mesma ou para os outros. Dificilmente alguém se frustra com Deus, porque Deus não frustra ninguém. A gente se frustra com pessoas, porque depositamos as expectativas nas... Ai... Nunca vi ninguém saindo de uma igreja por Deus. Mas eu vejo o tempo todo as pessoas saindo das igrejas por causa das pessoas. E isso só prova que temos depositado uma vida de expectativa nas pessoas. Servimos não a Deus, a pessoas. Fazemos não para ajudar a Deus, mas as pessoas. E quando a glória, a honra, o reconhecimento, a gratidão não vem das pessoas, nós desistimos, porque nunca foi para Deus. Amém? Essa é a parte da mensagem que... Ai, a pessoa quer sair correndo do culto. Servir de todo o coração. Mas sabe quando é que a gente entende? Eu fui entender o que é servir de todo o coração quando eu fui ler um episódio da vida de Davi, em que ele era rei, ele estava lá com seus valentes, que era um grupo de homens e guerreiros que tinham sido marginalizados, excluídos da sociedade, que se ajuntaram a ele, e aqueles guerreiros viraram os seus braços direitos, homens que davam a vida por Davi. E um dia Davi já reinando, mas não em Belém, porque ele ainda não era rei de todo o império de Israel, era apenas de Judá, mas criado em Belém, a sua terra, Davi estava lá, a vida estava boa, estava avançando, estava começando a viver o propósito de Deus para a sua vida, o reino estava se expandindo, as promessas estavam se cumprindo, e de repente Davi suspira, sozinho, sabe quando pensa alto? Você já pensou alto assim? McDonald's agora, uma pizza, você já teve vontade de umas coisas assim? Parada,
Um sorvetinho. Depois da janta, assim, depois do almoço, um chocolatinho agora, um docinho. Sabe aquelas coisinhas assim que a gente... você não vai morrer se não tiver, mas você quer, sabe? Um cafezinho, eu tenho isso com café, rapaz. Um cafezinho. Aí vou no GA lá, ou a Tati ou o Zé faz um bolo de milho, assim, eu estou no GA, um cafezinho agora. Eu só penso alto. Assim. Na casa da Cris eu penso um pouco mais alto, porque daí ela vai e faz. E Davi suspirou e disse, saudade daquele poço, daquela água de Belém. Aquela água era fresquinha. Só que Davi não sabia que haviam alguns malucos dos seus valentes que ouviram. E eles estavam, não sei aonde, a Bíblia não é clara, eles ouviram Davi falando, que vontade de tomar aquela água. E os caras ouviram. Você ouviu? Ei, o rei quer água de Belém. Eu imagino eles assim. Porque eu vou te contar por que eu imagino eles assim. O que os malucos fizeram? Para quem não sabe, Belém estava cercada pelos inimigos e era intransponível. Era um exército muito numeroso e Davi tinha saudade porque ele não podia buscar. Porque eles estavam em conflito e era um lugar inacessível. Os homens ouviram e falaram, vamos buscar água para o rei, vamos. Três, maluco. Vamos buscar, vamos à noite, vai. Se armaram, pegaram espada, escudo, lança, e os homens, a Bíblia diz que eles romperam acampamento inimigo. Romperam, eu quero que você tente entender, você tem que ler a Bíblia com detalhes e entender o que cada palavra quer dizer. Romper não é assim, agente secreto, James Bond, ninja, escondido, assim. Romper é que eles entraram malucos, rompendo com tudo, matando todo mundo para buscar água. Os malucos falaram assim, chegamos, é aqui, lá, vamos. E saíram atravessando, e matando, e facada, e espada, e sangue, e tal. Vai, pega um, pega e joga outro e tal. E o exército inimigo fechando Belém, e eles rompendo em 3. E vai rompendo, e vai. Os caras eram os valentes dele. A Bíblia diz que um homem desses matava 800, outros 600. E eles romperam o acampamento inimigo. Chega no poço, um vai cobrindo, o outro pega água, pega um botijão de água, e vai voltando, e rompe. Porque não importa só entrar, agora tem que sair, né? E aquele exército fechando, e os 3 malucos, Leônidas de 300 ficou no chinelo desses 3 aqui. E eles voltam e chegam ao palácio. Sangrando. Imagina o estado desses 3. E chegam com a espada na mão, sangue no corpo, malucos. Chega assim, conseguimos. Davi olha aquilo, meu Deus, gente, o que aconteceu? Água. Fala, calma, respira, o que aconteceu? Conseguimos. Água. Que água o quê? De Belém. Água de Belém. Que Belém? Água, nós buscamos água de Belém. O quê? Água de Belém. Mas da onde? Por que vocês fizeram isso? Nós ouvimos que você quer água de Belém. Mas vocês entraram num acampamento inimigo. A Bíblia diz que Davi fala, eu não acredito. Eles, pode tomar. E aí Davi diz, jamais tomarei dessa água. Não vai tomar? Eu fiquei imaginando. Não vai tomar? Eu quase morremos. Não, me entendam bem. Davi já... Não, calma, deixa eu explicar. Tomar dessa água é tomar do sangue de vocês. E eu não mereço tanta honra. Quando eu vi essa história, eu entendi que nada na Bíblia é vão, e Davi representa o rei Jesus. E é esse tipo de valentes que deveríamos ser. Que o suspiro de Deus soasse como ordem para nós. Que o anseio do coração de Deus não fosse, gente, pelo amor de Deus, sabe, venha no culto. Gente, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Gente, por favor, evangelizem. Por favor, faça um devocional, por favorzinho. Nós não entendemos. De todo o coração é ser como esses valentes.
onde o suspiro de Deus é voz de comando. O menor do desejo da palavra de Deus sobre nós seja como uma ordem, que a gente está disposto a fazer qualquer coisa por isso. A pergunta que eu faço, se Deus sussurrasse, queria tanto que seu vizinho conhecesse a Jesus, sabe? Queria tanto que sua família tivesse mais tempo de qualidade. Queria tanto, sabe, que você conhecesse mais a minha palavra. Queria tanto que você se doasse mais pelos outros. Eu queria tanto que o suspiro de Deus soasse como comando para nós e nós não pensássemos duas vezes em dizer: Senhor, eis-me aqui, toda a minha vida está aqui, por inteiro, de todo o coração. Eu estou disposto a pagar qualquer preço, estou disposto a romper qualquer acampamento inimigo, estou disposto a sangrar, estou disposto a perder minha vida pelo Senhor. É quando a gente está disposto a viver assim que a gente descobre o que é viver de todo o coração. Mas o terceiro pilar de uma vida de todo o coração, e é o mais rápido e mais curto, é que não existe uma vida para Deus de todo o coração sem uma submissão de todo o coração. E a submissão é submissão mesmo, não vem relativizar o conceito não. É obedecer a Deus de todo o coração. É fazer o que Ele manda. É tipo de coisa que pregador não gosta mais de falar. Deus manda e você obedece, ponto final. Uma vida para Deus de todo o coração é ter a capacidade de dizer sim, Senhor, mesmo não entendendo. É dizer sim, Senhor, eis-me aqui, mesmo sem entender. Eu amo a assertividade de Jesus. Ele diz: vocês são meus amigos se fizeram o que eu mando. Parece aqueles meninos que jogavam a bola e falavam, sabe, a bola é minha, se eu não entrar no time eu vou embora. Sabe? Jesus não tem firula, ele fala: você quer ser meu amigo? Faz o que eu mando. Simples. E o apóstolo João escreve na primeira carta, no capítulo 5, verso 3, diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer o que Ele manda. Eu amo Jesus. Ama mesmo? Ele manda fazer isso, você faz? É que eu estou pensando, esperando tocar meu coração. Quando eu sentir... Você ama você ama as tuas sensações, você ama o teu coração, mas não a Deus, me desculpe. Nós somos como aquele meu amigo que eu contei esses dias que beijava o espelho. Que estranho, né? É estranho beijar o espelho. Essa é a nossa vida cristã, é uma vida para nós. Eu faço, Deus, desde que caia no meu coração. Não é para Deus, é para você. A capacidade de obedecer a Deus e os seus mandamentos é que expressa o verdadeiro amor a Deus. E eu quero que você entenda, Deus cria o homem em perfeição, glória e magnitude e o coloca para governar e estender o reino do céu sobre o reino terreno. E o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus para assumir um papel, ser uma extensão do governo de Deus na criação. E a Bíblia diz que Deus o colocou sobre todas as coisas. Inclusive o Salmo diz: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu ao Filho dos homens. O governo desta criação era do homem, só o homem tinha uma posição na criação. Como? Não estou dizendo que o homem é como Deus, mas com um papel de representação de como Deus. Esse era o nível espiritual do homem. Só havia uma única condição: obedecer. Só uma: fazer o que eu mando. E o que eu mando, Adão, Eva, é muito simples. Tem uma árvore lá no meio, não coma do fruto. Mas por que árvore? Por que fruto? Poderia ser qualquer coisa, meu irmão. A questão não é a árvore nem o fruto. A questão é o tipo de relação que deveria ser mantida entre criação e criador. A relação era de que há um criador soberano sobre todas as coisas e uma criatura que se submete a ele. E a árvore é apenas um referencial de que o homem permaneceria obedecendo a Deus só. A Bíblia diz que todos os dias eles andavam no campo, no Éden, tinham um relacionamento aberto, afetivo, carinhoso, de amor, mas havia uma única condição: a submissão. E Satanás veio e falou, enganou e deturpou e disse: olha, na verdade Deus não quer que isso e aquilo outro, e ensoberbeceu o coração do homem, e o homem caiu nessa armadilha. Falou: não, quer saber? É verdade. E desobedeceu. O pecado, meu irmão, entrou na humanidade por causa da desobediência. Efésios capítulo 3, abra aí, por gentileza. Capítulo 2, perdão.
Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na, diga comigo, desobediência. Desobediência. O espírito que vive onde? Escute uma coisa. O governo de Satanás neste mundo, que inclusive, quando o diabo está conversando com Jesus, diz: o governo que a mim me foi entregue, quem entregou para Satanás? Quem? O homem, não foi Deus não. O diabo não tinha nada. O homem entregou o governo neste mundo a Satanás a partir do momento em que se submeteu não a Deus, mas se submeteu a quem? Ao diabo. A partir de qual atitude? Como é que o homem se submeteu ao diabo? Através do quê? Da desobediência. A desobediência é que nos coloca no estado de pecado. Logo, se a desobediência nos colocou no estado de pecado, o que é que nos tira do estado de pecado? O quê? A obediência. Não são as obras, não são as nossas atitudes, não é o preço que a gente paga, não é o quanto que a gente é bom. É a nossa obediência à graça de Deus. Quando a gente obedece ao chamado de Deus, de dizer: ei filhos, rendam-se ao meu amor. E nós obedecemos, fazendo agora de Jesus Senhor da nossa vida, é que nós saímos do governo de Satanás sobre a nossa vida e entramos agora no governo de Cristo. Quem governa é que provê a sua vida, cuida da sua vida e dirige a sua vida. E quem governa a sua vida é baseado em quem você tem obedecido. Alguém está ouvindo? Pode dizer uma coisa: se você não tem obedecido a Deus, sabe quem manda na sua vida? Quem? Sabe quem tem cuidado da sua vida? O diabo. Sabe quem tem provido a sua vida? Ninguém quer falar, né? Quem? O diabo. Como é que eu saio do governo do diabo? Obedecendo a Deus. É muito doido que o mundo espiritual funciona muito simples. Há um governo aqui e outro aqui. E você está debaixo da guarda, da proteção, do cuidado daquele que você obedece. Por isso que eu quero que você entenda: o pecado não é uma moeda de troca para agradar a Deus. Deus não se agrada e não me ama mais quando eu não cometo pecados. Deus já nos amou, mesmo sendo pecadores. O pecado determina que eu não estou me rendendo e me submetendo ao governo de Deus, e continuo obedecendo a quem? O diabo. E quando eu nego o pecado e vivo a santidade, Deus não me ama mais por isso, mas eu assumo o governo de Deus sobre a minha vida, e com o governo de Deus vem a sua provisão, o seu cuidado, o seu favor, a sua bênção. Alguém está entendendo aqui? Por isso que o apóstolo está dizendo: olha, vocês estavam mortos, nos quais costumavam viver segundo a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora vem atuando e que vivem nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pois pela graça vocês são salvos. E só quando eu transfiro a minha obediência, que era para Satanás e agora para Deus, de todo o coração, é que eu começo a viver de verdade. E aí se encontra a vida. Não tem como viver Deus pela metade. Deus não divide o seu governo e a sua glória. Só dá para viver Deus por inteiro. E Deus tem dito: olha, se alimente da minha palavra. Ai, quando der, sabe, meu coração ainda não mandou. Larga a pornografia. Ai, que sabe, é um grupo de amigos lá, sabe, se eu sair do grupo, para de mentir, para de fofocar, perdoa. Ai, que perdão é algo muito sério, né, muito profundo, sabe. Quando eu sentir no meu coração, eu perdoo. Meu irmão, pode achar mais tudo que você quiser. Isso é desobediência, porque perdão não é condição, é mandamento.
Toda vez que você não perdoa, você continua com amargura, continua vivendo em prática do governo de Satanás, é ele que tem reinado sobre sua vida. E aí você não sabe por que algumas batalhas não são vencidas. Está aí a prova. Deus ainda não é rei sobre você. Deus não governa. Jesus não tem sido Senhor. Você tem vivido uma relação de afeto, de carinho, de estima, mas Ele ainda não é o seu Senhor. E uma vida de verdade se encontra na tua capacidade de submeter-se integralmente, não mais pela metade, mas por inteiro. É dizer assim, olha, eu não concordo, não entendo, não faz sentido para mim, mas eu obedeço. Alguém está entendendo? Não quer dizer que o Senhor tem que me explicar, não estou esperando cair no coração, não estou preocupado mais com isso, eu só obedeço. É para perdoar, eu perdoo. É para amar, eu amo. É para servir, eu sirvo. A Bíblia diz que eu tenho que tratar com honra, eu trato com honra. A Bíblia diz que eu tenho que... Ei, alguém está ouvindo aqui? Tudo que a palavra de Deus diz não é mais sugestão, não é mais recomendação, é ordem. O sussurro do rei pode custar a tua vida, mas você vai atrás disso. A pergunta que eu quero te fazer, meu irmão, você quer viver ou continuar fingindo que vive? Eu quero viver por inteiro. Eu quero te fazer uma pergunta. E se hoje fosse teu último dia? E se hoje fosse teu último dia? Imagine que terminando o culto, você vai para casa, janta, toma um banho, relaxa, deita na sua cama, e antes de pegar no sono você tem uma visão. E um anjo aparece e te diz o seguinte: fulano, chegou o seu dia, você vai morrer, acabou. Só tem uma coisa, você não vai morrer agora, você vai morrer amanhã, nesse mesmo horário, daqui 24 horas. Você tem as suas últimas 24 horas de vida. Só que existe uma condição nesse último prazo. A condição é muito simples. Se você contar para alguém que um anjo apareceu e te avisou, você morre na hora. Se você não contar para ninguém e tocar a vida da mesma forma e não deixar ninguém saber que você sabe que você vai morrer, você vai conseguir desfrutar essas últimas 24 horas. A pergunta que eu te faço: se você soubesse que fosse morrer amanhã, ao fim da noite, como seria seu dia? Você trataria seus filhos como tem tratado? Você almoçaria como você almoça? Você trabalharia como você trabalha? Te preocuparia o que está te preocupando? Se fosse teu último dia da vida, você estaria angustiado por esse boleto? Você estaria mal por essa casa, por esse carro? Você estaria ligando para essa opinião que deram? Se fosse teu último dia de vida, você viveria como tem vivido? Eu tenho quase certeza que não. Porque é só diante da consciência da morte é que a gente descobre o valor da vida. É só diante do nosso entendimento de que nós estaremos aqui para sempre é que a vida começa a ser vivida de verdade. Aí você vê que existe uma eternidade que vale muito mais a pena do que qualquer coisa que te prometeram nessa terra. E é por isso que o salmista diz no Salmo 90: os anos da nossa vida chegam a 70, 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E eu amo o verso 12 do Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O salmista está dizendo: é só a partir do momento em que eu aprendo a valorizar cada um dos meus dias, é que eu encontro a verdadeira vida. É aí que eu passo a viver de verdade. Quando eu paro de ligar para a picuinha, para a bobeira, para a besteira, para a futilidade, para a superficialidade, e sou profundo, real, verdadeiro, onde cada interação ela é para a glória de Deus, onde cada trabalho é para a glória de Deus, onde cada conversa é para a glória de Deus, onde cada cliente atendido é para a glória de Deus, onde cada gesto, cada momento, cada experiência com os meus filhos poderia ser a última e ela vai ser a melhor do mundo, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Meu irmão, a vida é tão curta. E tem gente que odeia que eu fale isso, mas pode ser que um de nós aqui não estejamos mais amanhã.
Você não tem controle de nada. Você sai na rua, teu carro bate, algum louco passa. E pelo que tem valido a sua vida? Qual é o valor de tudo isso? Você tem vivido uma vida para você mesmo, egoísta, achando que dinheiro é tudo que mais importa, a aprovação das pessoas é o que mais importa, a aceitação das pessoas, é esse teu ego, esse teu orgulho, esse teu rancor, essa tua amargura, está te sequestrando da verdadeira vida, e Deus está te chamando para viver de verdade, onde nada mais importa a não ser Ele, servir a Ele, amar a Ele, e nisso as pessoas são amadas, as pessoas são cuidadas, os afetos são reais, as relações são profundas, o serviço é verdadeiro, e você vive finalmente de todo o coração. Eu não descanso enquanto eu não fizer tudo que tiver ao meu alcance para incendiar pessoas para viverem de verdade. Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito de vida. E eu só tenho uma razão de existir: que você saia daqui, ou todo mundo que encontrar comigo saia incomodado, mas com um desejo ardente de fazer sua vida valer a pena. Eu só sei fazer isso da vida: incomodar pessoas para que parem de perder tempo com aquilo que não importa, e a se debruçarem para aquilo que vale a pena, porque é eterno. Porque tudo que não é eterno é eternamente inútil. Eu quero te convidar a ficar em pé, a render sua vida de todo o coração ao Senhor. Quantos querem parar de ser meia boca aqui? Fala: Deus, eu quero parar de ser cristão meia boca, esposa meia boca, filho meia boca, patrão meia boca. Eu quero parar de ser empregado meia boca. Eu quero parar. Tem alguém que está ouvindo o Espírito Santo aí? Feche seus olhos aí, abra seu coração e ore ao Senhor. Deus está falando com você. Pare de se preocupar com quem está ao seu lado, começa a se quebrantar ao Senhor Jesus aí agora. Faz uma oração real, uma vez na vida. Em qual culto foi que você fez uma oração genuína de verdade, de todo o coração? Se mais importa o que os outros estão vendo, a opinião alheia, do que o próprio Deus que está te ouvindo. Que você seja como Davi hoje, que Mical estava olhando para ele, tirando sarro, e ele disse: foi perante o Senhor que eu louvei, foi perante o Senhor que eu levantei as minhas mãos, foi perante o Senhor que eu tenho adorado, foi perante o Senhor. Pare de viver uma vida meia boca e viva por inteiro. Cante por inteiro, adore por inteiro, sirva a sua família por inteiro, viva por inteiro, sonhe por inteiro, mas trabalhe por inteiro, sorria por inteiro. Pare de ser meia boca, pare de ser preguiçoso, pare de ser medíocre, pare de ser egoísta e comece a dar seu coração em tudo que fizer, colocar nas suas mãos. Se for para trabalhar, trabalhe diligentemente. Se for para amar, ame com vigor e fervor. Se for para abraçar, abrace de verdade. Se for para sorrir, sorria com gargalhadas. Mas viva intensamente para a glória de Deus. Viva com genuinidade de coração. Eu quero te convidar e te dar alguns minutos para você se quebrantar e pedir perdão ao Senhor, porque eu tenho certeza que se existe uma coisa que a maioria de nós precisamos fazer agora, é pedir perdão para Deus por sermos tão meia boca. Eu quero te dar essa oportunidade. Comece a orar ao Senhor agora e fala: Senhor, me perdoa por ter sido pela metade, me perdoa por ter sido medíocre, me perdoa por ter sido egoísta, me perdoa por ter sido tão vaidoso, tão frágil, e me leva a viver com intensidade, Pai, me leva a viver com verdade, com vigor. Eu quero te servir de todo o coração, eu quero dar a minha vida de todo o coração, eu quero amar a minha família de todo o coração, eu quero abraçar a minha esposa, o meu marido, e parar de ficar com picuinhas, com coisinhas, e desfrutar de todos os presentes que o Senhor me deu. Deus tem te dado graças e presentes. A vida é um presente, a tua geladeira é um presente, aquele alimento é um presente. Deus tem te dado graça, favor, bênção, e Deus está te chamando. Quando é que você vai passar a viver para mim de todo o coração? Sabe, feche seus olhos onde você está e faça alguma coisa ao Senhor. Diga: Senhor, me perdoa, eu quero recomeçar. Eu quero que amanhã seja uma nova vida. Eu quero amanhã, a partir de amanhã, ser um novo homem, uma nova mulher, de todo o coração, não mais pela metade, não mais meia boca, mas genuíno. Ore aí onde você está, querido Deus. Nós levantamos a nossa voz aqui agora, mas derramamos e quebrantamos o nosso coração. Somos fracos, somos medíocres, somos frágeis, porque somos egoístas, Pai. Ajuda-nos a olhar para Ti mais do que para nós mesmos. Ajuda-nos a entender que a vida é muito mais do que eu mesmo. Ajuda-nos a entender que existe algo além do que as minhas próprias vaidades, mas existe algo que é eterno, e é nisso que eu quero me gastar. Eu quero minha vida por completo para Ti.
Eu quero te servir por coração completo. Eu quero te adorar de coração completo. Eu quero te servir, te adorar, te amar de coração completo. Eu quero conversar com as pessoas, eu quero interagir de todo o coração. Eu quero trabalhar de todo o coração. Eu quero amar a minha família de todo o coração. Eu quero me quebrantar diante do Senhor de todo o coração. Eu não quero mais uma vida pela metade, mas eu quero por inteiro, Senhor. Derrame o seu coração a Ele. Derrame o seu coração a Ele. Diga: Senhor, eu quero viver os melhores dias da minha vida a partir de hoje, porque a partir de hoje será para Ti, não mais para mim. Será para o Senhor, não para a minha glória. Será para Ti, Pai, em nome de Jesus. Ore aí pela última vez. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, porque o Senhor falou aos nossos corações. Te agradecemos por este mês, porque o Senhor nos despertou para uma vida de todo o coração. Por isso nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos te louvar e viver tudo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos querem viver de todo o coração aqui? Levante sua mão aqui, amém? Aplauda o Senhor o mais forte que você puder.